Pra gente começar, então, queria já voltar nesse tempo da SPFC TV, porque o São Paulino, ele consumia muito, né? Tinha muito esse apego com esse conteúdo e foi algo precursor entre os clubes, né? Você Sim. não via tantas TVs, aí teve a do Flamengo, depois a do Palmeiras também que surgiram, e foi algo muito, muito repentino, assim, também, e eu lembro que tinha desafio do travessão, tinha umas ideias, né, bastante originais. Queria que você contasse um pouco desse processo, ainda, né, numa época que era tudo mato nesse meio, e claro que a gente vai passar pela evolução ou pela involução do que aconteceu a seguir, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse período e como foi para você esse começo, né? Cara, a SPFC TV nasceu, na verdade eu entrei na SPFC TV em 2014, acho que era março, abril de 2014. O André Barros e o Rafael Grosten, que eram sócios da NWB, que faziam o Desimpedidos na época, eu mandei uma mensagem dando um pitaco num quadro do Desimpedidos e eu falei, se você quiser eu vou aí ajudar. Ele falou, não, tem um outro projeto para você, que era a TV do São Paulo, ainda não era a SPFC TV, etc. E aí eu fiz um teste, foi horroroso, desesperador, assim, tinha uma baita estrutura. Na época o Bolívia era o redator, o Jojoca produtora, tinha um monte de gente lá, uma baita estrutura. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Eu não sou profissional, não sou jornalista, não sou nada, eu sou um cara que não tem muita vergonha e vai falando. E aí a gente começou a fazer um programa que era do Sport TV e o São Paulo tinha uma parceria que utilizava esse conteúdo para as redes sociais. No São Paulo tinha custo zero com isso e a Sport TV tinha parceria com a NWB. E a gente começou a criar alguns quadros. No começo era muito difícil porque meu contrato era uma vez por semana, então tinha que ir toda terça-feira no CT, mas não tinha como montar um programa em uma tarde por lá, né? E aí a gente começou a fazer alguns ajustes na equipe, etc. Começou a ter câmera lá o tempo inteiro e a gente começou a criar os quadros. Na época era a Ju Carvalho, que está nos assistindo, um beijo, Ju, era a diretora de comunicação e ela deu um baita no apoio pra gente e a gente foi entrando aos poucos. Na época não tinha nada muito profissional, nem na SPFC TV, muito menos nos outros times, mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, assim, e trazer cada vez mais o torcedor para dentro do CT, para dentro do Morumbi, para o vestiário, etc. E entre erros e acertos, a gente foi crescendo em quadros divertidos, outros quadros polêmicos, quando o time perde, vira polêmico. É uma baita história da SPFC TV. Uma dúvida que eu tenho é sobre sua trajetória. Você falou que não é jornalista, da onde surgiu essa paixão e também contar a sua relação com o São Paulo pré-SPFC TV. Queria saber como que nasceu isso. É algo familiar? É algo de assistir os jogos? Queria saber um pouquinho disso. Cara, São Paulo e a TV não tem nada a ver com a minha família. Meu pai torce pro América de Rio Preto, o ídolo dele era o goleiro Neneca, e ele era apaixonado por basquete. Quem me levou pro São Paulo foi o meu tio, tio Luiz, um beijo para você também, tio Luiz, fundamental na minha vida, que ele era um dos familiares dele, trabalhava no São Paulo, etc. Então ele fez com que a gente virasse São Paulino. Na época de 92, 93, ele nos levava no CT, então eu tive contato com jogadores ali, Raí, Miller, Tele, uma época maravilhosa, aí não tem como não se apaixonar. Mas a relação com a TV, na verdade, é isso. Eu adorava fazer piadinha ruim, piada de tiozão mesmo, né? Não é uma piada elaborada nem nada. E aí eu gravava algumas coisas para marcas de amigo, na balada, ou na escola, na faculdade, etc. E aí pintou esse convite da NWB, que o Rafael trabalhou comigo uma época, eu era sócio dele numa loja, vem pra cá e foi indo. Cara, mas o começo era horroroso. Tinha medo das pessoas me verem fazendo coisa ruim. Porque uma coisa é eu fazer pra marca de um amigo meu que tem 100 pessoas assistindo, a outra é pro São Paulo, que são 20 milhões, na época 20 milhões, 22 milhões de torcedores. Mas, cara, o que me fez pegar um pouco de segurança foi o primeiro programa que a gente apresentou. Lembra do Oswaldinho? Sim, atacante, sim. Hoje do Vitória. Cristiano Osvaldo, chegou na seleção, etc e tal. Cara, o programa foi ao ar, sei lá, num domingo no Sport TV, e na segunda ele chegou, cara, legal pra caralho o que você fez, etc e tal. Eles assistiram. E aí a galera, os jogadores começaram a comentar. Eu falei, porra, tô começando a entrar em casa, assim. E aí depois o Kaká chega, e o Kaká foi o cara que mais incentivava a TV, etc. E aí fui me sentindo à vontade, o que virou um problema também. Eu fui abusando um pouco do que eu poderia fazer.